super bugada, simplesmente desligou a nossa conexão. Vamos esperar ver se a Ana entra novamente aqui para a gente poder terminar esse nosso bate-papo. Eu acho que agora a internet realmente resolveu nos dar uma sabotada terrível. Você viu, Evelyn? Foi igual ao seu caso. Acho que nem nos stories do nosso bate-papo vai ficar. Olha que triste. A internet simplesmente nos desconectou do Instagram e não deu nem para salvar. Pasmem. Acho que não deu nem para salvar nos stories o nosso bate-papo, que estava delicioso. Não tô acreditando nisso, gente. Tava um papo muito rico, muito legal. E aí, né, fez a gentileza de nos sabotar, para chamar aqui o pessoal de volta. A Ana, para ela terminar aqui o raciocínio dela. Mas estou super triste porque o papo estava muito bom e a gente acabou. Agora ela derrubou a gente de verdade. Eu tô falando com os meninos aqui que acho que nem salvar nos nossos stories ela deixou. Deixou? Não deu para salvar? Não, ela simplesmente fechou mesmo. Fechou direto. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Caiu eu e a Ana de uma vez. Lá no histórico dos stories. Vou ter que olhar depois para poder olhar, mas eu acho que não. Você acredita? Nosso papo tão legal, tão rico. Mas a gente vai ter que marcar um outro dia para a gente poder fazer isso direito, porque eu acho que tem muita coisa que a gente falou hoje que o povo precisa ouvir, precisa saber. Então, assim, pra gente fechar, que eu acho que a gente já tá 1 hora, né, batendo papo. Tem mas, uma hora, pois é. Acho que foi por isso que ela nos derrubou, assim, instantaneamente. Mas não teve como salvar? Ah, fiquei com pena agora. Ela nem deu a opção. Ela nem deu essa opção. Depois que na hora que a gente terminar aqui, que eu vou dar uma olhada, mas nem sei o que ela fez. Mas então, eu tenho uma gente. A gente estava lendo, não sei o que, aí ele falou assim, professor, eu tô acabado. Aí eu falei, o que que aconteceu? Aí ele falou, olha, eu sou gay, eu moro sozinho aqui em Goiânia, eu tô morando em Goiânia, né? Eu moro sozinho em Goiânia. E a senhora acabou de me fazer entender o quanto eu sou machista. Porque eu quero que a minha mãe esteja em casa eu fico irritado de ter que arrumar a casa, eu fico irritado de ter que lavar a louça, eu fico irritado de ter que arrumar as coisas, eu quero que a minha mãe esteja aqui para fazer meu almoço. Eu quero que a minha mãe esteja aqui. Coisas que a mãe dele já estava fazendo todos os dias, ele estava achando que... Ele, na verdade, estava irritado de perceber que ele tinha que agora ser uma pessoa de ter que assumir esse papel, né? Exato. E aí ele estava se sentindo diminuído e não estava nem entendendo o que ele estava se sentindo. E aí quando a gente começou a falar sobre a questão das obrigações domésticas e sobre o que é colocado como materno, como feminino, como não sei o quê, ele entendeu que na verdade o que ele estava tendo era uma reação machista. Era uma reação muito machista. Então, assim, eu achei muito interessante, né? Porque assim, a gente precisa discutir esse sistema, que é o sistema na qual a gente vive e na qual os romances são criados. Né? Desconstruir essa mentalidade de que a mulher é que tem que cuidar dos filhos, é só a mulher que é responsável, é só a mãe deixar os filhos, é horrível. E muitas vezes o pai abandonar a mulher com os filhos é aceitável. Então, acho que essa mentalidade ela tem que mudar, né? Nossa, e eu percebi, Ana, que alguns autores estão começando a ficar preocupados com isso, sabe? E eu vejo que tem algumas autoras agora que já estão fazendo uma abordagem um pouco diferente, né? Já estão tentando... Estão tentando, pelo menos, né? Falar sobre isso de uma forma diferente. Exatamente. E mostrar que não pode ser uma troca. Eu teve uns dias atrás, eu estava vendo um vídeo no YouTube com meu esposo, de um rapaz que faz análise de jogos e tal. E aí ele falando a respeito da Twitch, que é uma mídia social que é muito usada pelo pessoal de jogos para fazer streaming, né? Para streamar e tal. E também uma forma de ganhar dinheiro. E aí tem várias meninas que utilizam dessa rede, aí elas... utilizam dessa rede para
ganhar dinheiro, prometendo, seduzindo, usando artifícios, que ele ficou muito indignado, né? Porque uma dessas meninas falou que esses rapazes que assistiam a essa rede eram o gado dela e tal. E aí ele pegou e falou assim, mas o cara é muito idiota, porque se ao menos ela fosse ficar com ele... Eu falei, gente, mas que mentalidade! Aí eu parei de ver na hora, porque eu falei assim, gente, eu não dou conta desse tipo de pensamento. Quer dizer, se a menina te chama de gado, né, mas ela te dá algo em troca, então, né, favores sexuais, vamos ser bem claros aqui, porque ele acha que nesse horário já pode. Aí não tem problema, né? Aí não tem problema o cara dar dinheiro para a mulher, porque afinal de contas ela está retribuindo com favores sexuais. Mas se não tiver nenhuma troca sexual envolvida, eu vou te dar dinheiro. Por quê, minha filha? Era mais ou menos isso que ele estava falando. E eu falei, gente, mas tá tudo errado. Tá tudo errado nessa história, nessa análise, Falei, tá tudo errado. Tá muito errado isso. Eu falei, gente, mas que mentalidade, assim, sabe? Porque se a menina fosse pelo menos a sua namorada, cara, que você vai dar um presente bom pra ela. Eu falei, vai dar um presente bom pra ela e vai querer que ela dê alguma coisa em troca, é isso? E o povo não, assistindo, e aí a gente vê... E no discurso, o que era mais impressionante era que no discurso ele se dizia que ele não... Eu não sou machista, eu só tô tentando mostrar que o que ela tá fazendo tá errado. Eu falei, não, claro que não é machista, imagina. Se fosse, não, então... Imagina. E eu morro de medo quando eu ouço assim, eu não sou machista mais, né? Mas... Eu não sou machista, mas eu acho que quem tem que cuidar dos bebês é as mães. Eu não sou machista, então, mas quem tem que cuidar da casa são as mulheres. Eu acho impressionante esse discurso. É uma outra anedota. Uma vez eu estava com a minha filha num ambiente, eu estava esperando minha filha entrar, sair de um lugar, enfim, ela estava num negócio, um curso que ela estava fazendo. E aí eu fiquei ouvindo uma moça falar, e aí a moça falando que ela precisava ir para casa, fazer o almoço, não sei o quê, e o marido estava em casa. Aí eu virei e falei, uai, mas ele não pode fazer, assim, um macarrão, uma coisa simples. Aí ela me contou, assim, muito triste, que ela uma vez pediu que ele fizesse e ficou muito ruim. E aí eles não conseguiram comer, e aí ela prefere ela mesma fazer. Aí eu virei para ela e falei, olha, deixa eu te falar, a primeira vez que você fez macarrão na sua vida, ficou bom? Aí ela falou, eu não lembro, eu fiz há muito tempo atrás. Eu falei, essa que é a diferença. Nós, mulheres, nós aprendemos a fazer comida desde muito cedo. Entendeu? Sim. Nós aprendemos a fazer o serviço doméstico desde muito cedo. A primeira vez que eu arrumei a cama, certamente ficou uma porcaria. A primeira vez que eu fiz um arroz, certamente ficou uma porcaria. A primeira vez que eu fiz... as nossas primeiras vezes, sejam lá quais forem... Você vai sendo adestrada ao longo da vida a assumir esse papel. Né? Para assumir esse papel. Exato, a gente vai sendo adestrado para assumir esse papel. Aí eu brinquei com ela, eu falei, olha, e aí o Inspirações Paralelas está falando, se não ficar bom, vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. Essa é a política que eu uso na minha casa, porque eu tenho um casal, né? Uma menina e um menino. E normalmente as atribuições que eu dou para ela, eu dou para ele. Então, por exemplo, quem cozinha aqui em casa não arruma a cozinha, né? Isso, aqui em casa é assim, por exemplo, se o meu esposo cozinha, não é ele que arruma a cozinha. Se eu que cozinho, eu não arrumo a cozinha. Quem arruma é um dos dois. Então, arruma a cozinha, modo dizendo, lava os pratos, coloca as coisas no lugar e tal. Então, um dia é o menino e o outro dia é a menina. E já teve algumas situações, assim, sabe, das pessoas verem. Teve uma outra situação que você está falando aí, por exemplo, de situações que a gente vê que as meninas são criadas para uma coisa e os meninos muitas vezes por outra, que isso passa muito pela forma como o Brasil, né, a sociedade se comporta. Por exemplo, quando você vai comprar brinquedos, igual eu tenho duas crianças de gêneros diferentes, quando eu vou comprar brinquedos, normalmente você entra na seção de meninas, você encontra muitos bebês para elas cuidarem, muitas casinhas para elas arrumarem, muitas panelinhas para elas cozinharem. E aí você entra na seção dos meninos, e aí você tem arma, você tem carro, você tem bomba, você tem máscara, você tem espada. O mundo é muito mais divertido na seção dos meninos. Eu falo isso. Eu falo assim, gente, é muito mais divertido. Tipo, você apresenta para o homem 1 milhão de possibilidades. Você pode ser um guerreiro, você pode ser um astronauta, você pode correr na Fórmula 1, você pode ter um carro de construção, você pode ter um caminhão, você pode ter um carro de carga. Você tem 1 milhão de possibilidades. E para as meninas, basicamente, você vai cuidar das suas bonequinhas e vai cozinhar nas suas panelinhas e vai arrumar a sua casinha.
E aí eu acho engraçado, porque aí a gente entra na treta, né, que eu dou aula, né, que o Ai. povo não entende o que que é relações de gênero. Você acabou de falar. Relações de Uhum, gênero não é ensinar a fazer sexo para criança. É nada a ver com isso. Não tem. A menos que você esteja uhum. falando com adolescentes que já estejam falando e pensando de sexo. Porque é preferível que eles tenham orientação de adultos, de pessoas adultas, do que de crianças, Com entre eles mesmos. certeza. Mas eu não vou entrar nessa seara, porque essa seara é uma seara muito espinhosa, porque adolescente é que idade, qual idade, tem a ECA, pereré, é uma discussão imensa, mas eu não vou discutir sobre isso. O que eu quero pensar é criança pequena. Criança pequena, a gente não vai falar de sexo, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar disso. Comidinha, casinha, de que brinca, do que é possível. Então, por exemplo, historicamente, olha que interessante. Rosa, aqui no Brasil, hoje é cor de menina e azul é cor de menino. Só que rosa é uma cor que vem do vermelho. E vermelho é uma pigmentação que é muito difícil você conseguir, por exemplo, né, no mundo medieval, enfim, e era uma cor muito masculina. O vermelho e o rosa eram cores masculinas em outros Aí você séculos. vê. Eles não eram cores de mulheres, né? E aí Uhum. agora o rosa é colocado como uma cor gentil, frágil, carinhosa, que são todas Delicada. delicada, que são todas as características que você associa a mulheres. Por isso que mulheres têm que ficar com funções que são funções que teoricamente são delicadas. Porque eu não vejo nenhuma Exatamente. delicadeza em você cuidar de serviços domésticos o dia inteiro. Eu vejo isso como uma força muito bruta. Um Mas o que, trabalho que o muito serviço doméstico. pesado, né? Um Um trabalho trabalho muito muito pesado. que demanda muito esforço físico para se fazer, porque ele é diário, ele não tem fim, ele E é pô, você terminou. constante, não é remunerado, Pois não traz nenhum tipo de reconhecimento. só que ele é colocado como um trabalho delicado e ele é colocado como um trabalho para o outro. E essa é a grande questão. Nós somos educadas para o outro. Nós somos educadas, Jussara, para sermos bela para o outro. Para termos um corpo Uhum. para o outro. E aí eu vou trazer uma outra treta que aconteceu hoje, né? Que delicadeza tem em fazer pegar uma panela de pressão cheia, né? A Evelyn está perguntando, não tem nenhuma delicadeza. Mas a gente coloca. Nada. Na verdade, o problema não é a panela de pressão, é que você, na verdade, o que você está cozinhando é para o outro comer. A gente aprende a cozinhar, inclusive, como Até o outro porque, gosta de até comer. porque, vamos pensar, né? Se ela tá cheia, você nem precisava dela cheia se fosse só para você. Um Então, pouquinho dela já então assim, daria. por exemplo, hoje uma aluna barra colega, né, aluna barra amiga, que ela é formada já, e ela me mandou assim as fotos da Adele, que está rolando no Facebook, no Instagram, e os milhares de comentários, né, porque a Adele emagreceu, né? Então, Bastante, assim, né? Eu vi bastante comentário também sobre a questão da perda de peso dela. pois e ó, veja como que os nossos corpos são públicos. Os nossos corpos são completamente públicos. As pessoas se sentem no direito de falar sobre a gente, né? Uhum. E falar de maneira invasiva sobre a gente, falar eu não gostei, eu gostei, eu achei bonito, eu não achei bonito. E daí, quem perguntou para você alguma coisa? Determinar, inclusive, o que é bonito, né? O que é bonito para o outro. As pessoas têm essa mania de determinar que, olha, se você é mulher jovem, o cabelo longo é que é bonito. Se você é uma mulher mais velha, o cabelo curto é que é bonito. Se você é Aliás, negra, esta cor não fica bem porque você é negra. Ou você é muito branca, não use amarelo, você fica pálida. Como se você tivesse que viver sobre a cartilha daquilo que o outro determina para você. Nunca as suas próprias escolhas. Sempre a escolha mas com a função então, de agradar o outro. Eu vi e o um comentário em um feminismo? livro que eu li recentemente, a questão do feminino e do feminismo. Ai, Que as pessoas sempre querem colocar como se são duas coisas que não podem andar juntas, porque o feminino tem que ser assim, porque a feminista é assado. E é um negócio que irrita, né?
Você tá falando com uma feminista perua, né? Você me conheceu pessoalmente quando eu fui a BH, eu fiz questão, porque eu sou realmente adoro vocês, adoro conversar com vocês. E assim, você viu a piruagem, né? Assim, a produção para tirar foto. Ela Acho é que assim, linda, gente. Ela é maravilhosa. as pessoas confundem as coisas de uma forma muito louca. Vamos lá. Machismo é um sistema, tá? É uma estrutura social. Quer dizer, não é uma estrutura, faz parte de uma estrutura social. Ela é a Uhum. base, ela é o fundamento da nossa estruturação social, certo? A nossa Sim. estruturação social ela é machista, portanto, ela é algo do fundamento de como a gente estruturou o nosso coletivo. A isso nós chamamos de machismo. Por quê? Porque nós privilegiamos a posição do macho na sociedade. Sim. O E que não é que... o contrário. O feminismo não é o contrário do machismo. As Não, mulheres o não querem feminismo não é o ocupar contrário o do machismo. lugar do homem e diminuí-lo, colocá-lo hoje. Vamos fazer assim, vamos pensar pela lógica, né? O que seria que as pessoas entendem? Não é inverter os papéis. Não é a mulher ocupar o lugar do homem na sociedade para que o homem passe a ocupar o lugar dela. É muito Isso pelo faz parte de contrário. uma fantasia. Isso faz parte das fantasias antifeministas. As fantasias antifeministas são, eu vou listar algumas. O feminismo quer dominar todos os homens. É a primeira grande fantasia. O feminismo, ele só acontece porque as mulheres são feias. Segunda grande Nossa, fantasia. esse é mais é absurdo e agressivo, né? Porque parece que mulher bonita nunca vai Sim, ser mas aí feminista. vai daí para baixo, né? O feminismo só acontece com mulheres que são mal resolvidas sexualmente. Estou sendo educada aqui, tá? Tem outros termos para usar, mas mal resolvidas sexualmente acabam sendo. Ana, você vai ter que repetir, porque deu uma travada e eu não te ouvi Tá. direito. Então, Eu acho que o pessoal não deve ter te escutado. a terceira fantasia é que as feministas só são feministas porque elas são mal resolvidas sexualmente, né? Tem outros Não dá termos que para a gente pode entender. usar. Então a Evelyn tá falando, feminista não se depila, feminista é feia, né? Todo imaginário da feminista Feminista é é que feia, feminista é mal comida, como diz a Ellen aqui, a eu Evelyn não ia aqui. falar, eu falei mal resolvida, tem questões sexuais, né? Então, assim, E aí são fantasias. As feministas A são feminista mulheres ainda não encontrou um homem para cuidar, dar um que trato nela. colocam Se ela no tivesse lugar. encontrado, ela não tinha virado feminista. É Sabe, absurdo, assim. e essa fantasia aí tem relação com aquela obra de Shakespeare, que é daquela A mulher, megera? como é que é? Da A megera? megera. A megera domada. Que a Aham. megera domada é isso. A megera domada é a feminista que tem ideias próprias, é a mulher que ousa pensar até que ela é domada pelo amor. E isso aí é uma fantasia antifeminista que nos persegue, faz parte do imaginário. Tem um terceiro imaginário, que é o imaginário da feminista femme fatale. Né? A feminista é aquela mulher voraz sexualmente, incapaz de parar, que sempre Ela está está à sempre procura de uma à nova procura de presa. um novo parceiro, de um novo. Exato. E Como que se ela nunca. devorará a Como se todos. uma, só absurdos em cima de absurdos. Sigamos, Vamos amiga. lá. O que é o feminismo? Resumindo numa live rapidinho, 30 segundos. Ele é um movimento plural, múltiplo, proveniente de diversas vozes, em diversos momentos históricos, de diversos lugares no mundo, no globo terrestre, de pessoas que entenderam que as mulheres sofrem uma desigualdade com relação aos homens na estrutura social. Então, Sim. assim, você tem. E Você aí quer buscar um entra aquela feminismo, questão de que eu vi até ela falando que nesse livro da Márcia Tiburi, ela até fala que ele cabe outras pessoas. Por que que ele cabe? Porque ele é isso, ele quer incluir. Ele não está sim, querendo separar aqui. Eu não quero aqui, separar aqui e aqui essas coisas que eu estou lutando aqui são só para as mulheres. Não, elas são para uma mudança de pensamento, uma mudança social. exato.
A Chimamanda, ela tá com um livro que inclusive estava gratuito, né? Que é o Sejamos Todos Feministas. Ele ainda está Então, gratuito, as meninas estavam comentando aqui. Então, assim, recomendação de livros, Sejamos Todos Feministas, que é uma conversa dela. Porque, assim, no momento em que você percebe, porque é uma prisão para o homem também, essa prisão do provedor, essa prisão do macho que nunca de ser sempre sofre, forte, de estar ser sempre segura, né? De ser então, sempre a estrutura familiar, como se ele não pudesse fraquejar nunca. Isso também é um peso muito grande que a sociedade coloca sobre o homem. Nossa, e que não precisa, né? E quando os homens percebem isso, eles entendem que aderir ao movimento feminista, embora eles não sejam mulheres, mas aderir aos pensamentos feministas vai trazer muito trabalho para eles, porque eles vão começar a ter que fazer o arroz mesmo, como obrigação, né? É a tal da masculinidade tóxica. Não mais mas eles como não ajuda. Vão... Não mais como ajuda, e ninguém vai ficar dando obrigada porque ele fez o arroz, porque ainda tem isso, os caras querem obrigada por nem tudo. Nem estátua, nem prêmio, nem medalha. Biscoito, né? Eles querem estátua por tudo. Eu conheço um colega que uma vez além de estátua, biscoito e tudo mais, não vai ter também o que vocês estão pensando, tá, gente? Porque nós não vamos pagar isso. Porque, né? Não, veja. Eu tive um colega que uma vez num churrasco falou assim, não, eu faço as coisas em casa, mas ela nunca reconhece. Eu falei, vem cá, você reconhece quando ela faz o arroz, você reconhece quando ela limpa a geladeira, você reconhece quando ela varre o chão, você reconhece quando ela troca as toalhas do banheiro, você reconhece quando ela troca a roupa de cama, você reconhece... Aí ele falou, não, mas isso aí são coisas que ela tem que fazer. Então por que ela tem que te reconhecer quando você troca uma fronha, meu filho? Quando você faz um arroz, meu filho. Quando você varre um chão, meu filho. Você tá achando o quê? Né? Você tá achando que ela vai andar com plaquinha. Aí eu virei para ela, que estava na mesa, e falei assim, faz uma plaquinha. Sabe, assim, escreve obrigada. Aí você levanta toda vez que ele fizer alguma coisa, que aí você não precisa nem falar. Entendeu? Aí todo mundo começou a rir do absurdo que é. Do absurdo que é. Sabe? Mas é um absurdo que vem de onde? Do menino que nem se levanta da mesa quando você serve o almoço, porque é a menina que levanta, é a mãe que levanta, é a avó que levanta, é a tia que levanta. E fica aquele bando de homem na mesa sentado e o menino junto, porque ele aprende isso. Agora, eu tenho um problema com essa sociedade nesse sentido, porque a gente cria meninas para serem autossuficientes, lindas, inteligentes, e a gente cria muitas vezes, eu vejo muitos meninos criados para serem dependentes. Para dependerem que outros façam por eles. Para ficarem esperando, serem receptivos aos cuidados, como se eles precisassem o tempo inteiro de alguém para cuidar deles. E eu, enquanto mãe, eu tento criar o meu filho, meu Samuel, para que ele não dependa. Tá? Tipo assim, você pode se levantar, tô com fome. Beleza, vai lá na geladeira e olha o que tem para comer. Né? Eu tô com frio, pega uma blusa e veste. Qual que é o seu problema? Você não consegue pegar uma blusa? Então, assim, a gente tem que começar com essas pequenas coisas, porque nós tivemos uma mudança muito grande, né? As mulheres conquistaram muita coisa, mas cada vez eu vejo ser cobrado mais da mulher e as próprias mulheres criando as meninas para serem guerreiras e criando os meninos para ficarem na barra dessas guerreiras. E não é isso que a gente quer, sabe? Enquanto feministas, nós queremos que as coisas elas sejam divididas, que elas sejam iguais, que elas sejam partilhadas, que os seres humanos eles sejam tratados como seres humanos, independente do seu gênero, do seu sexo, das suas escolhas, da sua cor, né? Que as coisas elas sejam comuns a todos, e não divididas conforme o seu gênero. A gente sabe os desafios disso, a gente sabe que todas essas interseções elas geram desafios, né? Mas veja bem, e voltando para as produções literárias, eu acho que já passou da hora das produções literárias, porque a gente tem visto alguns ensaios no Netflix, a gente tem visto alguns ensaios, por exemplo, eu gostei muito do Ódio que Você Semeia, né? Eu acho livros impactantes, como, por exemplo, O Ódio que Você Semeia virou um filme também, né? Mas ele tem o livro. Esse que você acabou de falar, O Romance Tóxico. Tem um livro, mas na verdade ele é um livro de análise de entrevistas,
que é Um Soco na Alma. Um Soco na Alma é um livro de relatos de violência psicológica. A violência psicológica eu acho ela muito interessante, porque é a violência que não deixa marca, foi o que você falou, né? Então, assim, o meu conto, eu o acho que meu conto talvez no livro Cinderela, é muito sofrível porque normalmente a mulher ela se sente culpada daquilo ali que ela, né, de ter esse sentimento muitas vezes. Ela acha que já está suprida, né, no seu do ponto de vista emocional, ele é parceiro, ele me ajuda e tal, eu estou aqui reclamando de quê? E muitas vezes o anseio dela não é por aquilo ali. E eu vejo e a gente não fala muito disso, né? Eu acho que às vezes as pessoas acham que, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela só serve para quando você é agredida fisicamente. E as não, pessoas ela serve para começarem a todo tipo de entender. violência de gênero. Pois é, e as pessoas começaram a entender que existem outros tipos de violência, E que eu essas acho outras violências elas têm que ser tratadas com o mesmo respeito que a violência física ela é tratada, e que muitas vezes a violência física ela pode ser curada do ponto de vista físico, né? Você pode fazer ali um tratamento para um hematoma, você pode fazer colocar um gesso para um osso quebrado, mas muitas vezes a violência que ficou emocional talvez vão deixar marcas que você vai levar para a vida toda, para outros relacionamentos, para a maneira como você vai educar a sua filha para o mundo, como ela vai enxergar esse mundo, porque talvez ela viu uma mãe o tempo inteiro submetendo, ela vai achar que isso é normal, que isso aqui é o correto, que está tudo bem isso acontecer. Eu tenho uma história até triste, uma história de uma moça, uma senhora mais velha, que ela, uma vez, a gente conversando sobre casamento, ela se virou para mim e falou assim: ele é um bom marido, ele não me bate. Nossa. Isso me marcou muito, né? Ele é um bom marido, ele não me bate. Sabe assim, como é que a gente chegou a um parâmetro tão baixo, a um parâmetro tão pequeno, né? E eu acho que os homens também têm que começar a produzir falando sobre as suas fragilidades. Eu insto os homens, eu tenho falado muito nas minhas aulas, o quanto que a masculinidade tóxica, ela é algo que o feminismo tem tangenciado, mas que precisa ser colocado e pensado por homens, né? Porque num primeiro momento, academicamente, ele tem sido muito pensado nas sexualidades que são consideradas sexualidades, a gente chama de sexualidade múltiplas, né? Variadas, as múltiplas formas. Ou seja, as que não são heteronormativas. Nós somos uma sociedade heteronormativa. Então, o que não é heteronormativo, tem sido pensado. Os primeiros trabalhos acadêmicos, a gente tem chamado de estudos gays, né? Estudos LGBTs. Mas, para além disso, eu acho que a gente tem que produzir, inclusive, produções literárias, né? Eu brinco muito com os meus alunos e alunas que a gente tem que tentar pensar contos, pensar poesia, pensar vida, porque eu sou uma pessoa que trabalho com literatura também, né? Eu escrevi um livro infanto-juvenil sobre gênero, que inclusive esse eu vou te mandar depois, mas que é um livro escrito para criança, né? E que é um livro que o nome do meu livro chama-se Amar é o verbo que rima com paz. Ele foi um livro escrito para crianças entenderem que existem múltiplas formas de amar. Amar não é sexo, é amar. As pessoas amam. E elas amam multiplamente. Porque se você não... Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque quando minha filha nasceu, eu queria ler um livro para ela que falasse sobre as múltiplas formas de pessoas se relacionarem e não tinha. Eu não achei. Eu achei mais tarde, já livros para adolescente. E às vezes a sensação que a gente tem muitas vezes, Ana, de que as pessoas elas só vão ser felizes amando pessoas do gênero oposto, como se amar não fosse algo que transcende essa questão só do gênero. Né? Então, assim, e que a pessoa entender que tipo, assim, você não vai só amar pessoas de gêneros opostos, você pode amar, e amar independente dessa questão sexual mesmo. Amar um seu amigo que você sente muito falta, talvez mais até do que seu namorado, e tá tudo bem você amar o seu amigo que você sente muita falta dele. E agora, veja como é que a heteronorma é. Se todos os príncipes e princesas amam, se todas as princesas amam príncipes,
Se todos os príncipes amam princesas, se todos os meninos amam meninas, se todas as meninas amam meninos, quando você chega na adolescência, o seu cérebro dá um nó. Quando você, na verdade, sente amor, desejo, paixão por uma menina. No nosso caso, nós somos mulheres. E aí a gente se sente o quê? Inadequada socialmente. A sensação de inadequação é um relato violento que compõe praticamente todos os relatos de pessoas que mais tarde se assumem ou falam sobre as suas sexualidades. Então, quando você vê, por exemplo... Fora a questão de que a pessoa se sente tão incompleta porque ela não se vê naquela relação, ela não consegue ter prazer, muitas vezes, naquela relação que ela está se forçando, porque a sociedade falou que, olha, é assim que é o certo, é assim que tá legal e tal. E eu, pelo menos, eu penso que você não ama só o externo, nem só o corpo, como a gente estava falando, né? Você não ama a cor do cabelo. Porque eu sempre falo isso quando eu comparo com a relação que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho por eles, porque eu penso o seguinte, se eles fossem mais louros, ou se eles fossem mais morenos, ou se os olhos fossem mais azuis, ou fossem mais negros, eu continuaria amando, porque a essência que eu amo neles independe desse aspecto físico. Ai, por favor. Eu vou recomendar um filme, Orações para Bob. Esse é para chorar o dia inteiro, a noite inteira. Então, assim, Orações para Bob. Porque, assim, é uma história... Bob é um menino que tenta, né, falar sobre ser gay, só que numa casa muito religiosa. E aí as coisas se misturam. Você está falando, quando a gente ama, a gente não ama a cor do cabelo, a gente ama a pessoa, a gente ama por inteiro. A gente ama por dentro, sim, por fora, por tudo, né? E assim, se eu não ensino que isso são coisas que acontecem e que é possível que aconteça, eu estou dizendo para essas pessoas que elas estão erradas. E a Guacira Lopes Louro, ela tem um livro, esse é mais acadêmico, né? Mas ela tem um livro em que ela fala disso. A Guacira Lopes Louro é uma professora que trabalha na educação no Rio Grande do Sul. Já deve estar aposentada. Eu acho que ela está aposentada. Se não tiver, eu peço desculpas a ela. Mas ela é uma pessoa que eu uso muito de referência, entendeu? Uhum. E ela fala disso, que na escola, que é o lugar assim que a gente vê muito as crianças, os adolescentes, que é o lugar onde eles passam muito tempo. Agora, na pandemia, nem tanto, né? Mas eu fico até preocupada com isso, né? Isso é mais uma questão para a gente pensar. Agora, eu como mulher, como feminista, como pessoa que quero pensar numa sociedade menos desigual, eu fico pensando, se eu não digo para as minhas filhas que está tudo bem, né? Elas vão crescer achando que não está tudo bem. A Clara, a minha filha mais velha, que eu adoro falar dela, a Clara Rosa, né? Ela uma vez falou para mim, a gente estava conversando e eu estava conversando com ela sobre um casal de amigos meus, não sei o quê. Aí ela se virou para mim e falou assim, mãe, isso já tem muitos anos, tá? Ela devia ter uns 4 anos. Eu falei, não, é ele o marido. Ele é marido dele? Ele é marido dele. Aí ela falou, nossa, mãe, que curioso. Eu falei, mas filha, você já conhece esse casal há muito tempo. Ela, mas é muito diferente. Eu falei, é muito diferente do que, filhinha? Se ele é amigo da mamãe há tempos e você o conhece há tempos. Aí ela ficou parada pensando, ela devia ter uns 5 anos, ela ficou parada pensando e ela falou assim, é muito diferente do que eu vejo na escola. Nossa! E aí eu fiquei pensando... Aquele choque, né? Porque você começa a falar assim, que os valores que estão ensinando nessa escola, ou como que ela está recebendo essa informação, como que ela está assimilando essa informação que está sendo passada para ela na escola. Mas olha os livros que estão na escola. Todos os meninos gostam de meninas, todas as meninas gostam de meninos, todos os filmes da Disney são assim, todos os filmes da Pixar, que né, comprou a Disney, blá, 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 são assim. Você dificilmente você consegue romper essa barreira. Então, assim, o que a gente ensina? A gente ensina que meninos gostam de meninas e a gente ensina que meninas gostam de cozinhar, que gostam de casinha, que gostam de ter filhos, que gostam de não sei o quê. Então, agora,
veja bem, 2019 que saiu, é que você tem uma princesa que não se casa, embora tenha uma outra que se casa, e que ela é uma força da natureza, um elemento da natureza, e que decide ter uma vida autônoma. Estou dando spoilers de Frozen 2. Eu adorei, eu gosto. Mas E foi engraçado agora... porque olha pra você ver, e olha pra você ver que agora, com tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente, né, veio falando ao longo desse tempo que a gente está conversando, mesmo assim, antes de sair, mesmo assim, antes de filme sair, eu vi dezenas de comentários de que nesse caso, porque ela não tinha um príncipe, que ela seria lésbica. Lésbica. Aí eu falei, gente, mas só porque ela não tem um príncipe, ela necessariamente tem que ser... Aí vem aquela questão que você falou do rótulo. Porque você é feminista, você é lésbica, você é mal amada, você é feia, porque se você for bonita, você não é feminista, porque se você for mãe, você não pode ser feminista. Se você tiver um relacionamento estável com alguém, com o seu marido, e um bom relacionamento, você não é feminista. Entender, e assim, eu li esse livro recente sobre feminismo, né? Feminismo para todas, todos e todes. E aí ela fala sobre isso. Fala que feminismo é, inclusive, você respeitar a escolha de outra mulher. Que talvez tenha escolhido ser mãe. De repente, nem todas as mulheres querem ter uma carreira e, né, e se tornarem grandes empresários. Porque, de repente, o que ela escolheu para ela foi ficar em casa, cuidar dos filhos. É isso que ela quer. E você, enquanto feminista, tem que respeitar essa escolha. Inclusive, essa escolha, se for essa que ela quiser. Recomendações de livros. Tem um livro da Lina Meruane chamado Contra Filhos, em que ela inclusive, faz muitas citações literárias no Evelyn, você tá anotando... Eu tô falando com a Evelyn. Evelyn, você tá anotando tudo aí, amiga? Tá. Aí, assim, o Contra Filhos, ela diz que é um diabrete para as mulheres que não se sentirem culpadas de não terem filhos, inclusive que ela vai citando exemplos literários de mulheres que falam o quanto é sofrido ser uma mulher, ser escritora e ter filhos. Então, aquelas que não querem. E tem um que esse é de uma antropóloga judia, ou seja, é um troço assim, né? Em que ela conseguiu, inclusive ela teve problemas de ameaças. É uma coisa muito triste saber isso. É porque ela trabalhou com a ideia de arrependimento. O nome do livro chama-se Dona Orná, e o nome do livro chama-se Mães Arrependidas. É um livro que eu trabalhei agora na pós-graduação. Ela trabalha com o conceito de arrependimento, que é um conceito diferente da mãe e da maternidade real. Não é a mãe que eventualmente fica de saco cheio, tipo eu e você, que eventualmente fica de saco cheio. Sim, vamos combinar. Aquela hora que você fala assim, ó, o saco encheu, vai fazer outra coisa em outro lugar. Exato. Para que eu quero ler um livro. Então, assim, eu não me arrependo de ser mãe. Ser mãe me fez bem. Ser mãe me faz bem. Eu gosto da função da maternidade. Eu não gosto de algumas funções da maternidade. Eu não gosto de algumas coisas que eu tenho que fazer. Você quer que eu te conte uma história que eu sofria muito? Quando a Júlia nasceu, a Júlia foi a minha primeira filha. Eu tive um primeiro filho que eu perdi, depois eu tive a Júlia. E aí eu sofri muito para amamentar a Júlia, né? Porque o meu peito trincou e doía, e eu chorava de dor, e saía sangue, e não tinha nada que eu passasse, porque durante o período que o bebê está amamentando, mesmo que você passe alguma coisa, né? Tem que ser coisas muito leves e tal, e aquele sofrimento todo. E aí, quando alguém vinha me falar, toda romântica, ai, amamentar é lindo, eu falava, nossa, eu odiava. A pessoa quase me batia. Eu falava, como assim? Você não gosta de ser mãe? Eu falava, gente, eu amo ser mãe. Mas eu acho que aquela primeira semana do bebê é um inferno. Eu acho que você acorda a noite toda. Eu não vi a hora da minha criança começar a dormir, porque eu queria dormir, eu estava cansada, eu sou humana. E eu odiava amamentar. As mulheres quase me batiam. As mulheres não admitem. Não admitem. Mas é mágico. Aí ficava assim comigo, é mágico. Eu falava, gente, eu só ficava contando os minutos para acabar, porque era uma tortura. Eu achava aquilo. Fora que eu achava, e olha que eu amamentei até os 9 meses, assim, guerreira, porque, sabe, eu já tava de saco cheio, não vou nem te enganar. E eu tinha muito leite. Então, ainda parecia mais obrigação ainda. Falar assim, como que você não vai amamentar? Tendo esse tanto de leite, criança, tadinha, na mamadeira.
E eu ficava assim, não, vou Então, tá amamentar. vendo? Mas falar com você que Você, eu achava aquilo lindo, eu não achava. Achava péssimo, achava um você saco. tem E eu tenho funções. certeza, Ana, que do mesmo jeito que eu tô fazendo esse relato aqui, tem um monte de mulher que também deve achar um saco, mas só que não tem coragem de falar. Você entendeu? Porque vai ser julgada. O povo vai falar assim, nossa, que absurdo. Gente, sorry, lamento. Amo minha filha, adoro ficar com ela, é minha Não melhor precisa amiga. justificar. Olha o que a gente faz. Olha o recurso que eu estou fazendo. Você está justificando. Não justifica. Acabou, não Mas é tipo gosto. isso, é tipo, não Eu não gostava, achava gosto. péssimo. Eu, eu não gosto de alimentar crianças. Eu gosto de fazer a comida. Mas se você me pedir para sentar do lado da criança e dar a comida para a criança, sabe, é todo aquele ritual de dar a comida da criança? O Aham. amamentar não é problema, o dar banho não é problema, mas o alimentar aquela criança pequena que não sabe comer e que precisa daquela ajuda, com garfo, não sei o quê. Jussara, Jussara, Eu pelo amor preferia de aquilo Deus. amamentar. Jussara, pelo amor de Deus, me bota para lavar um banheiro. Jussara, me bota para fazer qualquer coisa, Jussara. Me não, eu Mas é isso, fujo. isso Eu não penso, diminui o seu prazer de ser não, mãe, você entendeu? E que as pessoas não nada, entendem é isso, é que isso não te não. diminui, não diminui o seu E se prazer de ser você mãe. Eu admite não consigo isso, imaginar a minha vida, por exemplo, eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos. Eu acho que eu seria mãe independente de qualquer situação em que eu vivesse, porque era algo que eu queria muito, é algo que eu nós gosto somos muito. duas. Nós não estamos na Mas, categoria da Dona Orná. A Dona Orná, ela traz uma categoria muito sofrida, que é uma categoria que ela trabalha na antropologia, que é a ideia de arrependimento. Que é a ideia de que, e é muito, muito difícil, porque muitas mulheres relatam isso, e aí ela traz os relatos, né? Porque a antropologia faz muito isso, ela colhe os relatos, sociologia, né? Ela colhe os relatos, ela não sei o quê. Ela trabalha com a ideia de mulheres que são mães e uhum, que não gostam da função de ser mãe, de jeito nenhum. Inclusive que não viram benefício em ser mãe. Inclusive não tem que se retorno pudessem nenhum voltar nisso, né? atrás, Tipo, não ah, retorno. Não há retorno. E aí ó, tem uma que, de maneira muito sofrida, diz assim: eu amo meu filho. Veja bem, eu amo a pessoa que ele é. aham, Eu só não gostaria de ser a mãe dele. Eu só não gostaria de ser eu, aquela que tem que exercer as funções desse materno, né? uhum, E é um livro muito difícil de ler, né? Principalmente para nós que somos mães e gostamos da maternidade. É um livro que eu sim, recomendo que as pessoas leiam com a mente aberta, porque é um livro que a gente começa a pensar sobre o que é essa função mesmo, por que essa uhum. função recai sobre a mulher, porque, obviamente, ela está falando de uma comunidade judia, né? E a gente sabe que tem várias piadas sobre mães judias, as mães judias são Nossa. muito próximas da nossa latinidade, nós somos mães latinas, né? Vamos combinar que a mãe latina é aquela mãe, né? Que abraça, que traz, que faz, que, né? E que Cuida, não que que leoa, cuida. como se diz, né? Aquela leoa que Exato. vai para cima para defender o filho. E que precisa ser repensado, e eu acho que os homens precisam escrever sobre essas masculinidades de forma literária. Eu acho que os Uhum. livros LGBTs ainda estão muito undergrounds. A gente lê muito pouco literatura que fale sobre esses sofrimentos, porque quando a gente começa a ver esses sofrimentos de uma maneira, e ver no sentido do ler nos livros, né? Eu Uhum. lembro de um relatos do ódio que você semeia, estou citando ele de novo, mas é porque eu lembro desse relato. Eu lembro de uma das pessoas que leu, não me lembro quem foi, que chorava, porque ela Uhum. não tinha parado para pensar no quanto que era difícil, né? A questão da negritude, o quanto que a negritude ela machucava desde pequena, e ela estava com a empatia com aquela personagem, e aí ela, na verdade, pôde ali sentir aquela dor. A literatura ela tem essa função. É uma função Uhum. social. Ela te coloca no lugar daquela figura. Você começa a olhar aquela figura, Sim. você se identifica com aquela pessoa. Então, quando você vê a mocinha vivendo um romance tóxico e achando maravilhoso, tá com aquele cara. Porra, eu tenho raiva. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, ela tinha que dar uns tapas Não na cara faz dele, isso, sabe? não faz isso, porque isso não tá legal, amiga, não tá saudável, não tá bacana.
Eu li um livro que eu gosto muito, de uma autora que eu gosto muito, em que a menina se relacionava com um rapaz com problemas com drogas, né? E aí, nos debates do grupo, o pessoal ficava defendendo, falando, é lindo o amor deles dois. E eu sempre, não é que eu não achava lindo o amor, eu achava péssimo o relacionamento. Eu ficava assim, eu acho que ela deveria vida que segue, porque eu acho que esse rapaz não tá fazendo bem pra ela. E aí o povo quase me batia, porque ele era o mocinho. Mas é a percepção. Não. Eu acho que a gente começa a ter umas percepções da vida que não dá mais para você aceitar as coisas como sendo legais, coisas que você sabe que não faz bem. Não dá para você ver alguma coisa que te incomoda e fingir que você não tá vendo, sabe? Recentemente eu tenho lido bastante sobre o Holocausto até em função disso, porque eu acho que às vezes a gente finge que as coisas não aconteceram. Finge que a gente não tá vendo. Finge que essas, né, você vê a criança, igual você falou, você vê, todo mundo é muito, muito bacana, porque a gente estava comentando no primeiro momento, gente, sobre a questão da mãe que trabalha, né, e aí tá em home office, e aí o pessoal fala, não, a gente entende, mas quando a criança começa a gritar, fica todo mundo, ai, que saco, que menina pirracenta, que essa mulher não faz alguma coisa, não sei o quê. Então, assim, não fingir, a gente finge não, quando você muitas diz assim, vezes olha, que eu vou colocar um a pouco de gente cachaça aceita mais do que a Não, gente realmente veja bem, aceita. aí tem as coisas assim, do tipo, eu tenho que controlar a criança, mas eu tenho que controlar, eu não posso fazer uma piada. Eu, como boa carioca, eu falo assim, quais são as opções? Rivotril, cachaça, aí a pessoa, que absurdo, é óbvio que eu não vou colocar nem Politicamente cachaça, nem correto, né? Rivotril. Tipo, lógico que você não vai fazer isso, mas... Correto, é assim, você tem que ser a mãe que propôs um artesanato. E aí a criança fica entretida, a mãe plena, entendeu? Eu não vou fazer artesanato com macarrão. Não quero, macarrão é pra comer. A mãe que nunca altera a voz, a mãe que consegue entreter. Ana, eu adorei esse bate-papo. Acho que a gente precisa marcar outras vezes. Horas aqui. Porque senão a gente vai virar a noite aqui conversando, porque foi incrível. Eu queria te agradecer mais uma vez. Eu queria que você falasse aonde que a gente pode encontrar, o que você já tem publicado, que a gente pode buscar aí para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, aonde que a gente pode participar dessas palestras maravilhosas e conhecer mais um pouco desse seu trabalho. Fala pra gente aí. Vamos lá. Eu tenho um grupo maravilhoso, que é o grupo de estudos e pesquisas em gênero, que tem gente fantástica. Então, assim, é o povo que está produzindo coisas acadêmicas, e aí a gente está tentando... Tem uma página no Instagram agora que a gente está divulgando as lives que a gente tem feito. Inclusive, vai ter uma live agora sexta-feira. Quero que você manda depois. Depois você me manda que eu vou divulgar a página nos nossos stories, que aí quem acompanhar, né, pode já entrar, conhecer. Tá, então é assim, é o @gpegufg, que tem feito essas lives e faz esse trabalho acadêmico de divulgação aqui no Centro-Oeste, em Goiás, né? A gente tem até transbordado, né? Ido em congressos no Brasil todo, fora do Brasil, falando sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade. Essa é uma parte, e eu queria divulgar, porque eu acho que tem sido um trabalho muito bom que a gente tem feito, um trabalho bem legal. Eu tenho um livro infanto-juvenil que ganhou um prêmio do IBDSEX de respeitando as relações e a diversidade sexual, que chama-se Amar é o Verbo que Rima com Paz. Esse livro está em português e em inglês, ele tem duas versões. Que legal! E onde a gente consegue encontrar? Na editora Metanoia, na Amazon, se não me engano, também está à venda, e na editora Metanoia, que é a editora que publicou ele. Né? Recomendo para comprar para as crianças. Ele pode ser lido para crianças a partir de 6 anos de idade, né? Então, crianças alfabetizadas. Acho, né? Quiserem conversar comigo depois também, venham, né? Me procurem nos canais. Eu tenho um conto publicado no livro Cinderelas, que é uma antologia de contos da editora Fina. Tenho um livro Caducada, Mulher Civilizada, Esposa Feliz, que é sobre história e José de Alencar, que fala sobre as mulheres de Alencar. Esse está esgotado e eu tenho alguns exemplares. Então, quem se interessar por esse, que foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado, fala diretamente comigo, inclusive porque a editora, infelizmente, é a editora do Sagrado Coração, que é uma editora universitária, essa editora fechou. Nós estamos vivendo esse problema das falências das editoras.
né? Mas eu tenho os últimos exemplares que a editora me mandou, né? Enfim, eu tenho artigos acadêmicos, aí tem que digitar Ana Carolina Eiras Coelho Soares e dar uma olhada no que eu já produzi academicamente. Tem artigo meu sobre os 50 tons de cinza, mas aí de viés mais acadêmico, analisando um pouco essa questão do desejo, da masculinidade e tudo. E eu tenho as crônicas de mãe, que, se tudo der certo, essa semana sai a minha primeira crônica. E aí eu vou anunciar para vocês A quando gente estiver tá dando certo. doido querendo ler, hein? Por favor, não vai esquecer de avisar aqui para a gente poder Jamais, procurar, ler e conhecer. jamais. Por Eu favor. adorei bater esse papo com você. Eu acho Eu estava que ficou. nervosa. Nossa, mas foi gostoso demais. Eu espero que eu não tenha atrapalhado a tua fala, tomado o teu espaço, porque tem horas que eu falo, menina, que é uma coisa. Mas foi gostoso demais da conta. Espero poder te receber mais vezes aqui no Pocket. Vou marcar uma outra live com a Evelyn depois, que a Evelyn adora Sim. falar de feminismo. Eu acho que o papo vai render. Viu, Evelyn? Já tô te salvando aqui, viu, amiga? Que ela tá falando aqui que tá doida querendo falar. Então, Quando eu a acho que vai pandemia render muito. acabar, e quando a pandemia acabar, gente, olha, é caminho para BH para ver vocês, porque preciso ver Ai, que vocês de novo, dar um delícia. abraço em todo mundo, de novo. Eu adorei te conhecer pessoalmente, adorei bater esse papo aqui. Muito obrigada por ter doado um pouco do seu tempo para esse papo. E me enriqueceu Obrigada pelo muito, me convite. acrescentou muito. E desculpa aí todas as falhas técnicas, né? Porque, como a gente estava dizendo, Instagram tá meio complicado, mas eu vou ver se salvou e de qualquer forma depois a gente vai tentar fazer uma listinha aqui, deixar também nos stories aonde que dá para encontrar os Obrigada. livros, né? E aí você me manda depois essas dicas que você mandou aí pelo WhatsApp que eu vou divulgar para o pessoal conhecer, entrar e fazer uma leitura, né, mais assim. E foi muito gostoso. Obrigado demais, viu, por ter aceitado o nosso convite para participar da live. Obrigada, Jussara. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Fiquei muito, muito feliz. Eu estou muito, 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 muito feliz. Foi bom Um demais te abraço em receber todo aqui. mundo. Então, gente, muito obrigada por vocês que ficaram com a gente até agora. Quem não ficou vai ficar depois 24 horas aí no Stories, então ainda dá para entrar e olhar. Vou ver se a primeira parte tem como a gente salvar ela para deixar aqui, mas se não, vê pelo menos essa segunda parte, que ainda teve muita informação legal e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beijos e a gente se vê Beijos. quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até Tchau, Ana. quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.